padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com alegria e muito apreço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui congregados por graça dele ao redor de sua mãe, a amada Mãe Maria, Mãe nossa que nos protege e por nós intercede e nos inspira neste caminho. Lembro aqui compartilhando, nos preparando para proclamar a palavra e acolhê-la com amor, dos sermões de São Pedro Crisólogo, um bispo, quando ele comenta: entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que acorria, nem as honras com que saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Cristo percebeu o perigo da que já estava desenganada e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Somos chamados a ver como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece a enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá, meu irmão, minha irmã, acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá a vida. Cristo não veio a nós pela carne, mas pela palavra. Quando a fé veio pela pregação e a pregação pela palavra, ele nos libertou da escravidão dos demônios, reduzindo a prisioneiros aqueles ímpios tiranos. Desse momento em diante, os demônios que nos dominavam caíram em nossas mãos, submetidos ao nosso controle. Que a nossa infidelidade, irmãos e irmãs, não nos faça agora voltar a ser seus escravos, mas recomendando-nos, como também as nossas ações ao Senhor, entreguemo-nos ao Pai e creiamos em Deus, porque a vida do homem está nas mãos de Deus, que guia como Pai as ações de seus filhos e não deixa como Senhor de cuidar de sua família. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Amado e amada de Deus, essa passagem do Evangelho de Marcos deve reacender no coração nosso, de dentro das nossas dores, lutas, labutas e dificuldades, a esperança. Assim como Jesus, depois de sair da sinagoga, caminha com Tiago e João para a casa de Simão e André, onde a sogra de Simão estava com febre, portanto, dominada pelo maligno era o entendimento. E ele se aproximou, segurou a mão dela e a ajudou a levantar. É dele que vem a força, só de Deus vem a força que nos recupera. Ela começa então, depois de levantar-se, a servi-los. E por isso, muitos doentes e possuídos por demônio foram levados a Jesus, levando a cidade inteira para a porta da casa da sogra de Simão. E Jesus curava as pessoas de diversas doenças e expulsava demônios, e não deixava que os demônios falassem porque sabiam quem ele era.
Esta é a missão do Senhor, que se assenta exatamente na força do amor de Deus, porque Ele é a expressão e o esplendor da glória do Pai. Por isso, de madrugada se levanta e vai para um lugar deserto. Simão e os companheiros vão atrás para dizer: todos te procuram. E de fato é a Ele que nós devemos procurar. Mas ao mesmo tempo Ele ensina e diz, ao responder: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, pregar também ali, pois foi para isso que vim. E andava em todo lugar, porque todo lugar precisa de ser impregnado e sentir a força da presença de Deus, para assim vencer a força do maligno. Santo Irineu bem nos diz: ninguém pode, pois, conhecer o Pai, que é a fonte dessa força, sem Ele, Cristo, que é o Verbo, sem Ele, o Filho, que nos revela este amor. Por isso Ele é o centro de nossa vida. Também não se conhece o Filho sem a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai, pois o Pai o envia. O Filho é enviado e vem a nós, e nós devemos recebê-lo. Vamos fazer de Cristo o centro de nossa vida. Vamos, de fato, assentar as nossas vidas em Cristo para experimentarmos a força do amor de Deus que nos renova. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça, a graça de nossa renovação e de nossa conversão. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amados e amadas de Deus, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, e da sua casa de clemência e bondade, nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira